Sejam muito bem-vindas a esta aula mestra do workshop Produtiva e Cíclica, onde eu vou estar apresentando o método da produtividade cíclica, também introduzindo a sabedoria ancestral feminina, a potência cíclica criativa do nosso útero. Então, muito bem-vindas a essa conexão muito especial. Uma honra para mim estar aqui, já trazendo também a apresentação, um pouco sobre mim, sobre quem ainda, né, não me conhece. Então, estudo e vivo saberes ancestrais femininos, essa sabedoria que estarei compartilhando, a introdução aqui desde 2017, quando eu me iniciei nessa sabedoria e desde então venho vivendo e estudando ela. Também fiz cursos em ginecologia emocional, arquétipos femininos, o Conselho das Anciãs das 13 Luas. Tive a honra de ter essa formação tão importante na minha caminhada de cura, de elevação da minha consciência, a partir de olhar profundamente para as raízes ancestrais da Terra, através da sabedoria das 13 anciãs. Também iniciada como sacerdotisa da Irmandade das Rosas, a minha egrégora espiritual, que me acompanha, me guia, me ancora, e está nos ancorando aqui agora também. Sou formada instrutora de Hatha Yoga, facilitadora Reiki Usui, sou estudante também e propagadora da Lei do Tempo. Sou graduada em Ciências Sociais pela universidade e uma eterna aprendiz da vida. Eu tenho como filosofia o caminho do autoconhecimento e evolução espiritual integrada à cocriação de uma realidade próspera e harmoniosa para todos na Terra. Sou mãe da Maite Lamate e mentora de autoconhecimento feminino aí desde 2020, entregue a essa missão. Então, o grande questionamento, né, que eu viso trazer aqui, como sermos produtivas e cíclicas ao mesmo tempo, né? Por muito tempo existiu essa crença e essa ideia mesmo, essa concepção de que como se a menstruação, o nosso ciclo menstrual, o nosso ser cíclico fosse uma barreira para nossa independência, para nossa autonomia, para a realização dos nossos sonhos, para os nossos trabalhos, para os nossos projetos. E a desconstrução aqui com essa metodologia, com esse meu trabalho, é justamente trazer o oposto, trazer que o ciclo menstrual, a nossa ciclicidade, o poder do nosso útero, gerador de vida, vem para nos impulsionar, para ativar ainda mais esse poder de criação, de criatividade, de produtividade também para nós, para o que a gente quer realizar, para o que a gente quer manifestar. Então, aqui eu vou estar trazendo esse recurso, esse conhecimento, essa sabedoria do nosso ciclo menstrual conectado a esse potencial criativo e produtivo também, né? Trazendo essa desconstrução, essa reprogramação dessa crença e desconstrução dessas limitações que recebemos por muito tempo, por muitas gerações, né? Nós estamos tendo o privilégio de ter acesso a esses conhecimentos, a essa sabedoria ancestral feminina, algo que as nossas ancestrais não tiveram, né? Porque por muito tempo essa sabedoria foi ocultada. Então, é uma honra, uma alegria imensa, uma gratidão imensa termos acesso a essa sabedoria e integrarmos essa sabedoria na nossa vida, tanto para nossas curas, para as nossas autorrealizações, para a manifestação dos nossos sonhos e também para a gente, ao passo que a gente integra essa sabedoria na nossa vida, a gente se torna porta-voz, guardiã
também para compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, porque esse é o intuito, né, dessa transformação a cada vez a um nível maior, para mais pessoas acessarem essa sabedoria. Então, cada uma aqui que está Olha. recebendo, que vocês Põe em possam cima da mesa, lá procurar. perto do. Ah, só um minuto, deixar o áudio aqui. Então, que cada uma aqui possa integrar, né, e reconhecer essa sabedoria para que vocês também possam estar compartilhando dela para mais pessoas, para mais mulheres. Então, vou estar compartilhando o método produtividade cíclica, o potencial criativo, produtivo do ciclo menstrual, a influência lunar e a energia do seu ciclo atual. Então, para a gente se localizar em qual ciclo atual que estamos, para entender melhor o nosso processo de vida atual e também auxiliar vocês a já criarem o seu planejamento cíclico. Então, para iniciar aqui, eu já trago três desconstruções fundamentais para que a gente possa implementar na prática essa metodologia e esses passos que, que eu estarei compartilhando para vocês. Então, a desconstrução dessa ideia de produção linear e mecanizada, então, tudo que a gente acredita como produtividade, né? No sentido linear e mecanizado, aqui eu trago uma outra visão, uma outra perspectiva sobre a produtividade. E eu vou estar compartilhando isso, principalmente no terceiro passo desse método, mas desde já, né, trazendo essa ruptura desse padrão de que produzir tem que ser linear e algo mecânico. Como ainda, né, em muitos trabalhos isso vem sendo reproduzido. Então, aqui é um chamado para a gente transformar esse paradigma de produtividade de forma que trata os seres humanos como se fossem robôs, como se fossem máquinas, como se não tivesse o poder criativo e como se não existisse outras formas, outras possibilidades mais saudáveis de produzir, de criar, de gerar, porque sim, esse é um chamado, né? De certa forma, isso faz parte da nossa vida, não tem como fugir, porque sempre nós estamos sendo chamados a gerar, criar, manifestar, produzir, porque também há um chamado do nosso espírito para isso. Mas que por muitas eras, por muitas gerações, há uma crença também cultural de que o trabalho precisa ser de uma forma rígida, de uma forma daquelas horas contínuas, sem pausa, ou só pausa para alimentação e aí volta, e aí todos os dias o mesmo trabalho, a mesma coisa que se faz, né? E hoje em dia a gente já teve muito avanço da tecnologia, então já mudou muito, porque hoje em dia a gente já tem muitas máquinas que fazem esse trabalho mais repetitivo, mas ainda existe muitos trabalhos que são dessa forma, né? Mecanizados, de ser uma escala, principalmente para quem trabalha na indústria, né? Tem que ser algo repetitivo. E aí, né, diante o estudo que eu trago do ócio criativo, e aí eu vou estar compartilhando com vocês uma outra perspectiva, né, sobre a produtividade. E aí, a segunda desconstrução é a questão do só vou prosperar com muito esforço. E aí eu já trago esse conhecimento da lei do mínimo esforço que temos aqui no
livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que é um neurocientista, ele é médico, ele também é um mestre da física quântica e, e ele traz, né, as sete leis espirituais e uma delas, a quarta lei, é a lei do mínimo esforço. E aí, já para iniciar, eu vou ler para vocês um trecho para a gente sentir, porque essa questão da produtividade, existe também a crença de que a gente precisa se esforçar muito para ter resultado. A gente precisa, se dedicar num nível que muitas vezes não dá o espaço para a nossa essência feminina respirar. E aqui eu trago a necessidade do equilíbrio da nossa energia solar e da nossa energia lunar, da nossa energia feminina e masculina, do nosso yin e yang. E para que esse equilíbrio seja estabelecido, a gente precisa viver isso na prática e também integrar isso na nossa consciência e desconstruir muitas crenças com relação a essa ideia de que a gente só conquista as coisas com muito esforço, com muito trabalho. E aqui eu trago justamente essa outra visão, inclusive como uma lei espiritual do sucesso, que diz assim: a inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade, sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente os nossos desejos. Se você observar a natureza, você verá que ela despende do mínimo esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. No Veda, conjunto dos textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, holística,
alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer o uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Eu sinto que é isso que eu queria introduzir a esta lei, trazendo uma grande desconstrução. E aqui também trazendo que a aplicação prática, né, dessa lei, vou trazer aqui para vocês, para finalizar essa parte. Então, a aplicação da lei do mínimo esforço corresponde a assumir um compromisso de praticar a aceitação, dizendo hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são, no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fossem. 2. Aceitando as coisas como são, assumir então a responsabilidade pela situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. Assentar sua percepção hoje na indefensibilidade. Desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se entender a qualquer um deles. Uau! Que transcendência, hein? É o grande chamado. E se estamos aqui, se você está recebendo essa mensagem, não é por acaso, porque nada é por acaso. E aí até está conectado com o terceiro ponto, que é só produzo no desespero. Aqui traz essa noção de que tudo se move a partir da energia do amor e que uma das formas de trazer leveza para o que nós queremos realizar é através do amor, sem essa ideia da necessidade, de que eu preciso de algo, eu necessito de algo, mas sim eu escolho, eu quero aquilo, eu escolho fazer aquilo porque isso está em abundância em mim para que eu possa compartilhar. E aí até eu trouxe aqui para vocês recursos práticos, que é para praticar a lei do mínimo esforço, é uma repetição e um questionamento de como pode ser mais leve, de trazer quando
você sente que está com muitos desafios, que está pesado os processos de vida, que os desafios de vida que você está tendo está muito pesado, está te demandando um esforço muito grande, é falar com Deus, com o universo e questionar, trazer esse questionamento: como pode ser mais leve? E só trazer o questionamento, sem uma necessidade de uma resposta. Só trazer o universo, como pode ser mais leve? Deus, como pode ser mais leve? Ou como pode melhorar? E também essa frase que é essencial: eu não preciso de nada. Eu escolho, eu mereço uma rotina mais leve. Então, é uma grande desconstrução, uma grande cura, um grande chamado para uma mudança de paradigma. E com certeza, na prática, é um grande desafio, porque a gente aprendeu o contrário, né? Desde que nascemos, a nossa geração e as gerações também, né, mais velhas que eu, por exemplo, ainda é, recebeu, né, essas estruturas de crenças, de padrões, de necessidade de se esforçar, né, de muita escassez, de muitas experiências de escassez e de desconexão com a nossa própria natureza, nossa própria essência divina, de abundância. Então, a gente recebeu uma estrutura muito forte, né? De um padrão totalmente oposto a isso. Mas nós também somos a geração da transformação, nós somos a geração da transição planetária, da regeneração planetária. Então, a nossa missão é, a partir dessa cura em nós, a partir dessa reprogramação mental das nossas crenças, a gente emana isso, essa nova consciência para toda a Terra. Então, quando a gente decidiu vir para a Terra, a gente escolheu, a gente aceitou que essa seria a nossa missão. E a gente encarnaria ainda em condições muito densas, em consciências muito desafiadoras, para que a gente pudesse agora, então, dessa nova era que está surgindo, expandir nossa consciência, curarmos em nós e assim criarmos uma nova realidade. E isso é muito grandioso, mas se estamos acessando tudo isso é porque temos a capacidade de realizar isso na prática. Então é isso, já para começar. Então, já trazendo essa metodologia da produtividade cíclica, então só introduzindo aqui que ela surgiu para mim trazer esse compartilhar para mais pessoas a partir dessa aplicação para me auxiliar depois que eu me tornei mãe, muitas demandas da maternidade, uma transformação radical que acontece na vida de uma mulher quando ela se torna mãe e um universo novo se apresenta. E eu tive muitos desafios de manter a minha produtividade junto com a minha ciclicidade, com todas as demandas novas, esse novo universo, essa nova realidade que se apresentou para mim com a maternidade. E quando eu escolhi retornar, de fato, acreditar que sim, é possível, que apesar de todos os desafios que tenho que superar, é possível eu estar a serviço, como estou aqui agora, criar maneiras, formas viáveis, minimamente, para que eu possa transbordar a minha sabedoria para mais pessoas, o meu servir. E aí veio esses 4 passos e eu comecei a aplicar em mim para que eu conseguisse ter esse tempo. Então, para mim foi fundamental definir quais são as minhas prioridades. Porque quando a gente fala sobre produtividade, a gente fala em otimizar o nosso tempo. Então, como otimizar o nosso tempo? Porque um grande, a maior, né, uma das maiores
questões da nossa geração é a falta de tempo, né? E aí a gente cria essas barreiras de não tenho tempo para fazer o que me nutre, o que me traz alegria no espírito, que nutre a minha vida, a minha alma, e isso é essencial. Esse é o primordial. Então, a prioridade foi invertida, né, no sentido de uma lógica de sobrevivência, como se a gente tivesse que se manter sempre na sobrevivência. E agora também estamos nessa oportunidade de mudar isso, né, trazendo e nos colocando como o centro, né? Então, eu sou o centro da minha vida. Eu tenho uma filha que é uma bebê, que eu amamento, que depende totalmente de mim, sim. Mas eu preciso estar bem, eu preciso estar nutrida, eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar dela. E assim como todas as outras relações, assim também o nosso trabalho. Então, assim também com a produtividade. Para que eu seja mais produtiva, eu tenho que ter mais tempo também me nutrindo para que eu possa transbordar. Então, essa definição de quais são as suas prioridades atuais, o que realmente é essencial, o que te nutre de vida, precisa estar na sua rotina diária. Então, aqui também eu trago, né, um exercício aqui que que eu vou chamar para todas já fazermos rapidamente, é listar algumas das prioridades da nossa rotina. Então, o que é essencial realizar durante a semana? Então, durante a semana. Então, visualiza essa semana. O que para você realmente é essencial estar realizando ainda nessa semana? O que você precisa incluir nessas prioridades que te nutrem? Então, coisas que te nutrem que não estão nessa lista. E o que você pode retirar que não é essencial, seja coisas que não estão de fato agregando, somando na sua rotina. Então, a gente já pode, vocês já podem pensando, né? Quais são as suas prioridades? O que você deseja ainda realizar essa semana, por exemplo, para que você já comece a trazer a intenção para a sua rotina, para criar essa rotina em que você tem um tempo para você. Então, a primeira coisa nessa lista é o tempo para você. Nem que seja 20, 30 minutos todos os dias. A gente precisa, a gente precisa desse momento de silenciar, de respirar, de seja olhar o céu, as árvores, ouvir os pássaros, observar a natureza. Isso é essencial. Então, que a gente coloque isso, né, em primeiro lugar na nossa lista, esse momento, né? E o que a gente pode estar incluindo de momentos de nutrição e também o que não está agregando ou o que não é prioridade, o que não é essencial realmente nesse momento para os próximos dias. Porque é muito interessante e esse exercício de listar é muito importante para nossa mente, principalmente para quem tem ansiedade. Porque quando a gente tem compromissos a serem cumpridos e a gente não tem essa lista, parece que é muito mais coisas do que realmente é. E aí, quando a gente lista, a nossa mente se organiza melhor e visualiza, olha, é isso que eu preciso fazer. E daí você questionar, realmente eu preciso fazer isso daqui que eu listei essa semana, amanhã ou hoje? Ou eu posso deixar para amanhã e dar um espaço maior para mim, para o meu silenciar, né? Para o que é para você, né? Um momento para você diante das demandas aí diárias. E então aí o próximo passo, aí não sei se vocês conseguiram, né? Eu já vou trazendo aqui. Coloquem pelo menos aí, se você puder, essa algumas prioridades já escrevam, se puderem agora, para não perder aqui esse momento.
Mas se não puderem escrever agora, vocês trazem isso para essa intenção de fazerem essa lista após a aula ou nos próximos dias. Vai ser muito importante e já vai ajudar na produtividade de vocês para que o mental não atrapalhe, porque o que acontece é, quando a gente não lista, quando a gente não organiza e não olha, né, a gente cria essa ansiedade, parece que tem muito mais, e aí vem uma procrastinação, porque o nosso mental, só de pensar, só de criar muitas coisas que precisa ser feito, isso gasta a nossa energia, a nossa vitalidade, e aí a gente de fato não consegue fazer tudo o que a gente deseja. Então, aí é algo bem prático aqui para definir, para que vocês definam isso todas as semanas e podem incluir, inclusive, no planejamento cíclico de vocês. Durante os dias das semanas, você já colocar, olha, a prioridade nesse dia é isso, a prioridade no outro dia é isso, ou a prioridade da semana, vocês escolhem, escrevem e vão fazendo isso para auxiliar. Então, o segundo passo é o comprometimento, o compromisso, disciplina e constância com o que é prioridade para você. Então, existe um padrão da gente, principalmente nós mulheres, de deixarmos a gente para depois, ou tudo está na frente das nossas necessidades, como se fosse até um medo de ser egoísta, de tipo, você se colocar como prioridade, isso você sentir como se você estivesse sendo egoísta, porque é uma desconstrução também de crenças, porque a gente sempre tende, existe um padrão, né? Não que todas sejam assim, mas existe um padrão entre as mulheres de se doar ao outro. E isso é maravilhoso, contanto que você esteja se doando em primeiro lugar para você. E aí passe a contribuir também com os outros, né? A partir da sua própria nutrição. Então, aqui é trazer clareza do propósito maior que te move, a sua motivação. O que te motiva a realizar o que você deseja? Então, você listou o que você quer realizar. Agora você vai trazer a clareza sobre o porquê que você quer realizar aquilo, para que a sua mente também entenda e se comprometa, para que a gente deixe, né, de lado a procrastinação, a autossabotagem, porque a gente tem clareza sobre o propósito maior do porquê eu estou fazendo aquilo, do porquê eu quero realizar aquilo, por que eu quero fazer isso nessa semana, por que isso é importante para mim, o que isso agrega na minha vida. E aí tem o exercício também. Escreva o propósito e o que você ganha com a realização destas prioridades. Então, realmente, o que eu ganho com isso? Né? Se eu fizer isso, se eu, por exemplo, eu me dedicar, ter uma disciplina de pelo menos 3 vezes na semana eu caminhar, por exemplo. O que eu ganho com isso? Eu vou lá e coloco, eu ganho mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar para o meu corpo físico, para o mental. Então, ter clareza também para que você não deixe as, as outras questões que possam surgir, que possam demandar também da sua energia, tirar a sua dedicação às prioridades. Porque, né, a vida é cheia de de surpresas, de imprevistos. E aí, muitas vezes, esses imprevistos vão nos levando, ou as demandas das outras pessoas que chegam para nós, para quem, né, os filhos, o marido, enfim, o pai, a mãe, vai vindo demandas externas. E aí, se a gente não tem essa clareza, esse propósito firmado do porquê que eu preciso realizar aquilo que eu defini como prioridade, como essencial, então, são coisas essenciais, não podem deixar de ser realizadas, porque isso vai te trazer uma perda, porque realizar aquilo te traz um ganho.
Então, é essa a noção. Então, vocês também podem escrever por que realizar aquela atividade. Qual é o ganho que vocês têm? Para que a nossa mente já integre isso e o nosso emocional, nosso mental se comprometa, né? Tenha a disciplina, que é essencial para a gente realizar, concretizar, materializar as coisas. Existe a constância, ela é essencial na nossa produtividade. E aí, daqui a pouco eu já vou falar sobre a, a nossa ciclicidade com relação a isso, porque a gente pode ser constante de diversas maneiras. A gente não precisa ficar agindo da mesma forma em todas as fases do nosso ciclo. A gente pode utilizar de diversos recursos para manter essa produtividade, mas uma produtividade que esteja conectada à nossa energia, à nossa vibração do momento. Então, já passando para o terceiro passo, que é o ócio criativo. Então, existe uma teoria sociológica, filosófica, do ócio criativo, do Domenico De Masi, que é esse autor desse livro, e ele traz essa percepção da importância do processo criativo na nossa vida, né, no nosso dia a dia, para que sejamos mais produtivos. Então, alinhar trabalho, a teoria ela se baseia em alinhar trabalho, estudo e lazer. Então, muito diferente dessa lógica linear do trabalho mecanizado, é trazer na rotina de trabalho, no próprio momento que você está trabalhando, esses intervalos, esses momentos de pausa, esses momentos de autocuidado, de autoestudo na sua rotina diária. Então, você ter na sua rotina diária momentos de ócio criativo. Ócio criativo que significa momentos de criação, momentos em que você está ativando a sua criatividade. Então, você se organizar nesse planejamento cíclico que vocês vão fazer para esse próximo mês, se organizar nessa rotina, o momento para o trabalho, momento para o estudo e momento para o lazer, diariamente. E que nesse momento do trabalho, você tenha momentos de pausa, seja para fazer alguma meditação, seja para ouvir uma música, porque, segundo essa teoria do ócio criativo, é nos momentos em que a gente não está fazendo algo que a gente pensa ser obrigação, que expande essa criatividade. Então, a criatividade, ela vem de momentos de, de ócio, o ócio no sentido da não obrigação. Não significa que você não vai estar fazendo, né? Não significa que não é não fazer, é fazer de uma forma diferente. É não, por exemplo, né? A gente tem essa lógica do trabalho, todos os dias acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas, as mesmas atividades, volta para casa, faz a janta, assiste alguma coisa, dorme, acorda de novo, vai para o trabalho, faz as mesmas coisas no trabalho, enfim, e fica nessa rotina. Isso significa uma rotina mecanizada, uma rotina que se repete a todo momento. E aí o nosso cérebro, ele não está ativando criatividade, porque ele não está vendo nada de novo, não está recebendo nada de novo. Então, essa implementação do ócio criativo na vida de vocês, associando trabalho, estudo, lazer e autocuidado na prática de vida todos os dias e criando rotinas que não sejam necessariamente iguais todos os dias, isso faz com que o seu cérebro esteja
constantemente em desenvolvimento, em criatividade e em desafios, porque quando a gente faz sempre as mesmas coisas, nosso cérebro fica no mesmo estágio. Quando a gente se propõe a coisas novas, né, ir num lugar novo, conhecer algo novo, fazer uma atividade nova, ouvir uma música nova, ouvir um podcast diferente, enfim, estudar alguma coisa diferente, ou trabalhar de uma forma diferente, num lugar, num outro lugar, né? Hoje eu trabalho na minha sala, amanhã eu trabalho no meu jardim. Isso para quem é autônomo, né? Nem todo mundo consegue criar, nem todo mundo, quando está com um trabalho convencional, não tem tanta essa liberdade de fazer essas movimentações. Mas você pode fazer isso em outras áreas da vida, né? Em outros momentos. Você pode também criar esse espaço criativo, né, para sua rotina, para que crie momentos de quebra de padrão, para que o seu cérebro esteja sempre ativando a criatividade e assim se autodesenvolvendo. Porque também nessa teoria ele traz que o trabalho mecanizado ele torna-se os seres humanos como robôs, como máquinas. E, e o trabalho criativo é, de fato, o trabalho humano, né? Que não pode ser substituído ou feito por uma máquina. Então, todo trabalho que uma máquina pode fazer, ele é um trabalho que não necessariamente precisaria ser feito por um humano, né? Enfim, aqui eu trago esse exercício também. Liste o que te traz prazer e alegria em fazer para além do seu trabalho e as tarefas diárias. Então, pensar, né, em o que pode ser feito de novo. Então, listar os seus hobbies, o que você gostaria de fazer de novo, numa atividade, uma nova atividade, um novo estudo, um passeio para um novo lugar que você nunca foi. Incluir um momento diário para meditação, contemplação e autocuidado. Então, essas são as tarefas, os exercícios que você pode fazer para ativar já esse ócio criativo na vida de vocês. Vocês podem já, quem estiver anotando com o momento para escrever aí, você já pode anotar também algo, pode estar vindo para você de uma nova atividade, um novo estudo, um novo lugar que você poderia estar indo, para ativar essa criatividade, né? Essa movimentação do nosso cérebro. Aqui. Então, já vindo para a parte da produtividade cíclica, do quarto passo, que é então o planejamento cíclico e conectar sua rotina ao potencial do seu ciclo menstrual e as fases da lua. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou só tomar uma água, rapidinho. Aproveitar para tomar uma água, se quiserem, ir ao banheiro, rapidinho. Já volto. Quando vou aqui. Então, esse quarto passo, então, é o planejamento cíclico, para que a gente possa conectar a nossa rotina a esse potencial criativo. Então, olhando mais esse aspecto da sabedoria ancestral, então, os primeiros passos, eles vieram de novo para mim, de inovação, para que eu pudesse criar esse momento, essa rotina
que eu me coubesse na minha rotina diária, que eu tivesse esse momento para criação, criatividade, para os meus projetos, para os meus sonhos, para momentos para eu criar coisas que me nutrem, fazer o que me nutre, me autocuidar. Então, todos esses passos primeiros, eles vieram para apoiar nessa manifestação que hoje estou aqui agora, né, concretizando. E aí, esse passo de alinhamento do nosso ciclo menstrual com a nossa rotina é justamente a chave, a sustentação de tudo com relação à produtividade cíclica, porque é quando a gente está alinhada a nossa energia interna com o que a gente quer manifestar, que a gente tem uma sustentação maior para fazer aquilo de fato se manifestar, para de fato a gente conseguir realizar. Então, existe um potencial criativo produtivo dentro do nosso ciclo menstrual. Muito ao contrário desse pensamento de que o ciclo menstrual atrapalha as mulheres. E isso é algo muito profundo, porque quando a mulher não está conectada com o seu ciclo menstrual, realmente vira como se fosse uma resistência, uma luta interna, porque não se compreende aquilo que está acontecendo dentro de si. Então, é um desconhecido. E ao passo que você se autoconhece, começa a se auto-observar, ao acompanhar, né, o seu ciclo menstrual ou as fases da lua e observar como isso interfere no seu comportamento, no seu emocional, no seu humor, na sua energia, na sua vitalidade, você vai se autoconhecendo, aprendendo a lidar com você mesma para assim poder servir melhor ao seu trabalho e ao que você quer manifestar. Então, quando a gente não tem esse autoconhecimento, essa sabedoria, da nossa ciclicidade, de como a gente oscila, né? E de uma forma fisiológica, não só emocional, não só energética, mas físico também. Então, não tem como fugir disso. E aí, muitas mulheres acabam bloqueando para tentar fugir. E aí acaba sendo ainda pior. E aí muitas desenvolvem, né, problemas ginecológicos, ou até mesmo, e isso das experiências que eu já tive em trabalhos convencionais, de que na época, né, da menstruação, em que a gente tem que continuar o trabalho como se nada tivesse acontecendo, né, muitas mulheres faltam do trabalho ou já tem problemas ali com muita cólica, com muitas sensações desconfortáveis e acabam faltando do trabalho. Então, isso realmente acaba afetando, sendo que isso poderia ser compreendido de uma outra forma. E aqui é um chamado que eu trago, né, para que a gente possa né, compartilhar também dessa visão de que seria muito mais saudável a gente ter essa escolha, né? Dar esse momento de escolha para as mulheres se estão dispostas ou não de estarem indo trabalhar, principalmente para quem trabalha fora de casa, nesses dias de menstruação, nos dias que, que estão com fluxo muito intenso. Isso deveria ser um direito das mulheres, né? Porque é, de certa forma, um desrespeito à nossa natureza, que ela oscila, que ela não é linear, ela é cíclica. E quanto isso não é respeitado, existe uma agressão da nossa própria natureza, da nossa própria biologia, mas que a partir do nosso autoconhecimento
da gente buscar esse autorrespeito e essa aceitação da nossa ciclicidade, a gente mudando o comportamento com nós mesmas, nos colocando como prioridade, a gente emana isso para fora. E eu acredito muito de que muito em breve essa consciência cíclica vai ser respeitada, que o nosso corpo, a nossa natureza cíclica vai ser respeitada, e isso vai ser uma possibilidade real para todas as mulheres poderem ter essa oportunidade de escolher, porque tem ciclos, aqui eu vou trazer os aspectos energéticos, né? Então, tem ciclos que a gente não. A limpeza, né, da menstruação não é tão forte, assim, no sentido de baixar muito a vitalidade. Tem ciclos que a gente consegue manter, né, certo ritmo de produção. Mas isso nem sempre é assim, né? Na verdade, a maioria das vezes existe a baixa energética, porque é um processo natural do nosso corpo uterino, né? Então, por isso que a partir do momento que vocês estão acessando esse conhecimento, essa sabedoria, vocês passem adiante, seja nos seus trabalhos ou, né, nas relações que vocês têm, de alguma forma, mesmo que seja de uma forma simples, de uma forma da sua maneira, você possa estar passando isso para mais mulheres, para que a gente possa estar co-criando essa nova realidade que respeite, né, a nossa ciclicidade. Então, temos dois aspectos energéticos dentro do nosso ciclo feminino, feminino lunar e o feminino solar, no aspecto yin e nosso aspecto yang. E isso acontece dentro do nosso ciclo menstrual e também nas fases da lua, né? Então, o feminino lunar, ele representa a fase da menstruação e a fase pré-menstrual. Com relação à lua do céu, a fase da lua nova e a fase da lua minguante. Então, esse aspecto yin, o aspecto de introspecção, um momento, tanto quando a gente está na lua nova, quando está na lua minguante, na fase da menstruação ou na fase pré-menstrual, a gente tem um chamado maior para acessar a nossa intuição, a nossa sensibilidade, uma sabedoria interior sutil, né? E é um período ideal, e aí no sentido de produtividade, é um período ideal para a gente desacelerar o processo para fora e avaliar o que está fluindo, o que não está fluindo, então, seja na nossa rotina de trabalho, por exemplo, ou nas nossas relações, ou, enfim, tudo, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem esse momento que a nossa energia vital tende a diminuir, então a gente tem essa introspecção natural e utilizando desse potencial para criar o planejamento. Então, o momento que a gente não está tão em tanta vitalidade para ir pôr a mão na massa, é um momento ideal também para a gente planejar, para você planejar sua agenda, seus compromissos, seus projetos, para você intuir, para você receber sabedoria. Então, a gente vai estar essas fases, os arquétipos, né, da sabedoria ancestral feminina, é o arquétipo da anciã e o arquétipo da maga, da alquimista, da feiticeira. Então, são arquétipos de muita sabedoria, de muita integração da consciência. Então, a gente tem esse potencial grandioso de visões, de intuir, né, de canalizar, então, de ter sabedoria para fazer escolhas no sentido do que você quer realizar, o que não está legal, de, de deixar, né, deixar limpar, soltar o que está pesado, né, deixar fluir, porque é um momento de limpeza, de purificação, de revisão, reestruturação para um novo ciclo. Então, para você estruturar também, visualizar os objetivos para um novo ciclo. Então, esse é um momento muito poderoso no sentido de
criação, de produção para dentro, para esses bastidores, né? E aí temos o feminino solar, que corresponde à fase pré-ovulatória e ovulatória, na lua do céu, a lua crescente e a lua cheia. Dos arquétipos, o arquétipo da menina, da jovem, e o arquétipo da mãe ou mulher adulta, mulher madura. E é um momento, né, da gente trazer mais luz, mais vitalidade. A gente tem mais vitalidade e criatividade aqui no sentido de criar, no sentido de fazer, de realizar, né? Não que não tenha essa criatividade também nos outros, mas que nessa fase a gente vai estar com a nossa fertilidade e emanando esse arquétipo, tanto na lua do céu, também está vibrando luz para nós. Então a gente reflete a luz da lua. As águas refletem a luz da lua e nós somos feitos de água, então nós estaremos mais vibrantes, com mais vitalidade, mais energia, recebendo mais luz, tanto luz solar do dia quanto a luz do sol que é refletida na lua para nós. Então, é muita expansão nesses momentos. E aí é o período ideal para você criar e materializar, colocar a mão na massa, né? Fazer, realizar, colocar sua voz para o mundo, trazer os seus projetos, os compromissos mais intensos também. O que vai demandar, por exemplo, você está fazendo o seu planejamento cíclico. Tudo que vai demandar mais energia física de você, o ideal é para que você coloque nessas fases. Nessa fase em que você vai estar recebendo mais vitalidade do externo também. Tanto do interno quanto do externo, a gente vai estar com mais energia. Então, coisas que vão exigir mais disposição, mais energia vital, mais energia física, mais energia também no sentido de amadurecimento também, para lidar, né, um momento mais que você vai estar mais aberta a se relacionar com outras pessoas ou de ouvir outros pontos de vista. No outro momento, a gente fica muito sensível. Então, às vezes, a gente não lida bem com opiniões dos outros ou com visões dos outros. A gente quer ficar mais na caverna. E aqui, nesse feminino solar, é o para fora, a luz, né? E aí, a gente tem essa grande sabedoria que eu trago aqui sobre os ciclos energéticos. Então, é, tudo que eu falei das fases anteriores, isso pode se modificar dependendo do ciclo energético que você está. E esse ciclo energético, ele corresponde à fase da Lua, que está no céu, com a fase da Lua que você está no período uterino, né? No seu ciclo uterino atual, no seu ciclo emocional também. Para quem não está mais menstruando, você observar as suas emoções e entender qual arquétipo está mais forte em você. Então, até para quem não menstrua mais, né, você tem ali o seu estado emocional que está vibrando em diversos arquétipos, né? Tem momentos que você vai estar vibrando mais a própria anciã, a mulher adulta, a mãe, ou tem momentos que você vai estar mais na sua feiticeira, na sua maga, na sua anciã. Então é você se auto-observar também, porque dependendo da fase da lua do céu com a sua fase interna, emocional, você vai estar num ciclo energético específico que vai determinar a sua forma de produzir, a sua forma de atuar, de estar, do seu humor, dos seus processos daquele ciclo, daquele mês, né? Então, aqui, trazendo esses ciclos energéticos, né? E aqui, no planejamento cíclico, é muito importante que antes de você fazer todo o planejamento, você tenha consciência dos qual ciclo energético você está, para que isso possa influenciar no que você quer manifestar, nos seus compromissos,
para que você utilize desse potencial de cada ciclo energético que eu vou compartilhar aqui, tem um potencial. Então, que você, por exemplo, está na lua branca. Então, qual que é o potencial da lua branca, desse ciclo energético que você está? Que você inclua isso no seu planejamento também, no que você quer manifestar. Então, o ciclo da lua branca é quando você está ovulando ou está no arquétipo da mãe interna nas suas emoções, ou também com a lua cheia no céu. Então, você está sincronizada internamente com a lua que está fora. E aí você tem um ciclo de muita expansão, de muito amadurecimento também, no sentido de como você se coloca para fora. Então, é um momento muito poderoso para que você, quando você quer trazer algo para o mundo, algo novo, um projeto, uma super realização que vai exigir muita abertura sua para fora, muita exposição da sua imagem, da sua luz, da sua fala, da sua comunicação para fora. Esse ciclo da lua branca é super potente para que você possa ativar essa produção mais externa, né, para fora. Então, porque justamente é mais energia solar, mais energia de realização, mais vitalidade e também esse arquétipo da mãe da manifestação, né? O arquétipo da mãe está conectado com a manifestação, assim como a lua cheia. Então, também temos o ciclo de transição solar, que caracteriza quando você está ovulando. Então, eu sempre trago esse lugar da ovulação, porque a ovulação no ciclo interno da mulher, ela traz esse potencial de criação, de fertilidade, de produção, de produtividade, de criatividade. Então, de acordo com a nossa ovulação, de acordo com como está vibrando a lua do céu, isso vai determinar o nosso estado de se colocar para fora, ou o estado que a gente vai estar é, mais, é, mais evidente emocional, no nosso emocional. Então, a ovulação, ele é um momento de intensidade, de expansão do nosso estado emocional também. E é um momento de criação mesmo, né? Então, por isso que ele está esses ciclos energéticos, eles são determinados pelo quando você está ovulando com a fase que está no céu. E para quem não está mais ovulando, você pode sentir de acordo com, por exemplo, você está sentindo que você está no momento, numa fase, por exemplo, no seu ciclo, que você está mais no arquétipo da mãe. Então, você vai e olha qual a lua que está no céu. E aí, com base nisso, você observa como que está as suas emoções, como que está esse estado seu vibracional. E aí, com relação à fase da lua do céu, você vem aqui nessa aula, ou você anota, né, quais são os ciclos, e aí observa se faz sentido, né? E aí o ciclo de transição solar, porque quando a gente não está menstruando mais, aí é muito nesse lugar da própria intuição, de ativar essa própria sabedoria, da auto-observação, para se perceber e trazer essa clareza. Então, o ciclo de transição solar, ele traz transformações em como você se mostra para o mundo. Então, quando você está ovulando na lua crescente, está nesse ápice da sua energia de fertilidade, com a lua crescente do céu, você está no momento de transformar em situações que te trazem crescimento, visões também, novas visões, percepções do mundo, e também vitalidade, mais vitalidade para a realização também. Então, diferente do anterior, que ali realmente é o ápice, e também é um processo já mais amadurecido, aqui é um processo de transformação. Então, é um ciclo que vai te trazer muitas transformações em como você se coloca para o mundo. E aí é o arquétipo da jovem, da menina.
E aí vem o ciclo da transição lunar, que daí é como você se olha, você se coloca e se compreende. Então, transformações na sua visão sobre você mesmo, quando você está ovulando na lua minguante. E aí é um ciclo de purificação, de memórias, de limpar, de purificar, de ressignificar crenças sobre você mesmo, como você se observa, porque você vai estar minguando para dentro no momento de intensidade, né, de fertilidade e expansão da lua, da sua intuição também. É um ciclo de muita intuição. Então, se você está no ciclo de transição lunar, ovulando na lua minguante, é um momento maravilhoso para você ativar a sua intuição, para receber visualizações, para você receber novos projetos, intuir novas, novas rotinas, novos trabalhos, e a energia lunar, uma energia mais para dentro, né? O arquétipo da feiticeira. E aí, a lua vermelha. O ciclo da lua vermelha é quando você está ovulando na lua nova, então é o oposto. O foco da luz para o seu interior. Então, é a lua escura, né? E você está ovulando na lua escura. Então, é um momento de muita introspecção, momento de profunda purificação, de reestruturação também, de renovação da forma que você vai se colocar, né, para você mesma na sua vida. Então, ciclos da lua vermelha são ciclos de uma profunda mudança já manifestada, manifestar já essa mudança. No anterior, você está se transformando, está no processo. No ciclo da lua vermelha, você já está manifestando essa mudança interna. A mudança interna que você trabalhou nessas transformações, você vai estar já sentindo essa mudança interna em você, num ciclo de lua vermelha. Então, e aí, quando a gente está no ciclo da lua vermelha, geralmente a gente vai menstruar na lua cheia. E aí é bastante fluxo, geralmente. Geralmente é uma limpeza bem profunda e aí é baixa energia mesmo. E precisa ter um desaceleramento bem maior quando a gente está no ciclo da lua vermelha, porque é um chamado mesmo da caverna, né? Da reestruturação interna, de uma profunda reestruturação interna. Então, é muito importante que se você estiver no ciclo da lua vermelha ou no ciclo de transição lunar, você não se cobre tanto para ir para fora. Você entenda, compreenda seu momento e vá sentindo, né? Quando tá natural, você se colocar para fora, e quando não tá, você respeita esse momento, esse ciclo, né? Bom, finalizando, já estamos finalizando, tá? Recursos práticos, tarefas aqui, para que vocês possam viver na prática essa sabedoria. Então, realizar o seu planejamento cíclico, buscando alinhar os seus compromissos e suas criações ao potencial das fases da Lua e do seu ciclo energético. Então, no planejamento cíclico, nesse modelo que eu trago para vocês fazerem, vocês, primeiro, vocês têm ali as siglas para vocês se direcionarem. Então, você vai ter ali a sigla da lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. E aí você vai colocar no quadro geral das semanas o dia da lua nova, da lua crescente, da lua cheia e da lua minguante. Você já coloca esses dias. Você já pode enumerar também, né, os dias, então os dias do mês. Se você segue o sincronário das 13 luas, você coloca o dia da lua. Você pode colocar qual lua aqui na parte superior, você pode colocar qual lua sincronário você está, o mês atual. E aí tem as siglas também do período menstrual, do período do ciclo que vocês estão, e vocês vão preenchendo. Uma dica que eu trago é ter o aplicativo. Então, para quem não acompanha ainda o ciclo, para você visualizar melhor, você baixa o aplicativo, coloca a data da sua última menstruação, precisa saber, né? Você precisa saber o dia da sua menstruação.
no primeiro dia do seu último ciclo, né? Para que ele vá lá e contabilize mais ou menos o dia da sua ovulação. Então, daí no aplicativo ele já aparece. Eu recomendo o aplicativo Lady Timer, mas tem outros aplicativos também que você pode escolher lá no seu aplicativo na sua loja, né, de aplicativo. E aí, você tendo a direcionamento ali do aplicativo, você começa essa auto-observação, porque ele vai passar uma média ali. Então, se você ainda não acompanha, muitas vezes não é exato o dia que vai estar ovulando. Então, precisa ter esse acompanhamento, intencionar. Se ele colocou que vai ovular no 14º dia, nos dias antes, então no 12º dia do seu ciclo, você já começa a parar para observar o seu corpo, se você está tendo mais inchaço, se está tendo alguma cólica. O que é comum também na ovulação é inchaço no rosto, inchaço na barriga, às vezes dá cólica, às vezes dá até dor de cabeça. Tem mulheres que têm dor de cabeça na ovulação. É muito parecido com os sinais da menstruação. E também o muco, né? O muco cervical que sai, né? Como um aspecto de clara de ovo. E aí cada uma tem um aspecto, né? Às vezes não é como, às vezes é mais branquinho, mas ele sempre é gelatinoso. Então saiu um corrimento mais espesso, mais grudento, é já um sinal da ovulação. E aí é um dia que você já vai ter ovulado, você vai estar ovulando no dia anterior. Então, quando você percebe esse sinal, você marca no seu planejamento, no seu aplicativo, na sua agenda, que você estava ovulando um dia anterior. Porque existe todo um caminho que esse corrimento percorre do ovário até sair para fora. Ou seja, você não, provavelmente, né, é, você já vai estar ovulando internamente, o seu ovário já vai estar ali produzindo, já está ativando essa fertilidade antes de você observar. Então, é essencial que você coloque pelo menos um dia antes do dia que você observou, para que você tenha uma mais precisão do seu período fértil. E aí, quando você vai, aí só um parênteses que eu senti aqui, né? Quando você vai realmente trazer, por exemplo, um método contraceptivo natural, aí você coloca 3 dias antes. Então, você observou o corrimento, 3 dias antes você já marca que você já está na janela de fertilidade, e aí acabou o sinal de corrimento, você coloca mais 3 dias após. Então, essa vai ser daí a sua janela de fertilidade, mas que para de fato ser um método contraceptivo, essa janela, é preciso no mínimo 3 meses de regularidade, para que de fato você possa ter clareza de que está tendo um ciclo regular e que é nessa época que de fato você vai ter ali a ovulação. Então, só esse parênteses que eu sinto que é bem importante desse autoconhecimento cíclico para que a gente tenha essa sabedoria. E aí, anotar as dificuldades que vocês observem com relação a alinhar seus compromissos e as fases do seu ciclo, então na prática, né? Então vocês já começam a praticar e vão ver as dificuldades que possam surgir, né, nessa prática. Então, dúvidas ou não conseguir ter esse desaceleramento e acabar se cobrando e produzindo igual, porque é uma desconstrução, é um ritmo mesmo, e há muitos paradigmas, há muita cobrança interna e externa para que a gente se mantenha na produção linear. E aqui é uma mudança de paradigma, uma desconstrução, uma reprogramação mental que a gente está trazendo, né? Então, faz parte. E aí vocês compartilhem, né, os desafios, podem compartilhar comigo, os desafios que vocês tiverem com a aplicação prática desse planejamento, dessa metodologia, para que eu também possa
ver possibilidades de auxiliar, novos recursos para ajudar para que de fato seja implementado, para que seja algo praticado por mais e mais pessoas e contribua para que a gente possa viver uma produtividade cíclica cada vez mais harmoniosa. Então, é isso, esse é o momento, né, de colocar na prática todas essas sabedorias que a gente está recebendo aqui nessa aula, que vocês possam aplicar na vida de vocês, que vocês possam rever nessa aula e anotar tudo que vocês estão recebendo aqui, fazer essas listas, trazer clareza mental para que vocês possam ter uma produtividade mais conectada, mais harmoniosa com a sua ciclicidade, aproveitando todo o potencial criativo de cada fase que temos, cada potencial da Lua, para apoiar, né, nas suas manifestações. Então é isso, minha profunda gratidão por este compartilhar, por essa oportunidade. É uma honra para mim. Esse conhecimento transformou a minha vida, transformou quem eu sou. E é a minha missão trazer para mais e mais pessoas esse saber. Então, é uma alegria imensa para mim, uma honra imensa trazer esse compartilhar que possa ser muita contribuição para vocês e para muitas outras mulheres. Aqui, muita gratidão.